Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo. Um feliz ano novo a você que está começando o seu ano e que está também de férias, está nos escutando em qualquer parte do mundo. Estamos no ar para a Unicesumar, RPP, CPR Rodas e Pneus, amigos queridos também da Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Top Down Informática, Mecânica São Eloy, Shopping Világio Caxias, Samai Caxias também junto conosco aqui. Eu sou Miguel Brambila, estamos na edição de número 768 do Teoria de Tudo, nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, 15 horas 37 minutos, e no mundo, né, seja a hora que for, dê, né, o seu like, a sua pós-audiência. A nossa pauta hoje não podia ser diferente, é geopolítica mundial. Maduro se declara inocente em audiência em Nova York, nos Estados Unidos, e diz ser prisioneiro de guerra. O que vai ser, o que vai acontecer, o que significa essa extração do Maduro na Venezuela? Para falar conosco está o professor, cientista político, sociólogo, João Inácio Pires Lucas, Colorado, meu amigo, que fala aqui mais uma vez no Teoria de Tudo. Coloco ele na tela aqui. Professor, bom dia, boa tarde, boa noite, enfrentando todas as dificuldades tecnológicas, né? Não desistimos nunca porque somos brasileiros. Como é que tá, professor? Olha, tudo bem. Eu diria assim que, em primeiro lugar, assim, feliz ano novo para todo mundo, né? Temos vivido em tempos interessantes, como já escreveu o historiador Eric Hobsbawm, na era da incerteza, né? Então, a expectativa sempre no início do ano é que ele seja bom, que as pessoas conquistem, né, os seus objetivos, menos os gremistas, obviamente. Boa. Mas o ano já começou quente, né? Então eu diria que provavelmente será um ano marcado por profundas incertezas e dúvidas, né? Seja no Brasil ou no mundo. Nós temos falado da geopolítica mundial, mas nunca tivemos tão perto. A última guerra no continente, creio eu, o senhor me corrija, que tenha sido a das Malvinas. Fora, claro, né, a guerra diária do narcotráfico, que não deixa de ser uma guerra extraoficial. Mas em termos de Estado, de política, o Trump foi além da bravata. Há quem diga, né, e aqui eu vou falar, há quem diga porque a minha opinião é o que menos importa nesse momento, que esse intervencionismo do Trump vai além da questão do direito internacional, ao mesmo tempo que Maduro não é uma flor que se cheire. Porém, professor, só contextualizando rapidamente aqui, né, a Venezuela continua com o mesmo regime, já anunciou que os traidores, entre aspas, né, do Maduro serão declarados, né, inimigos, foi decretada a prisão, a população está com medo. Trump anuncia Colômbia, Cuba, Groenlândia, enfim. Como é que o senhor está avaliando esse quadro todo aí que muda, né, o tempo todo, constantemente, professor? Pois então, é claro que nós estamos lidando com dois países assim mais diretamente envolvidos, né? Que é o caso lá dos Estados Unidos, e que também é um país super complexo, né? As próprias ações, digamos assim, do governo dos Estados Unidos, né, materializada na figura do seu presidente, assim, não representa todos os Estados Unidos, que tem toda uma história, um conjunto de instituições, assim como também estamos tratando da Venezuela, e da mesma maneira, né, o seu presidente, Maduro, também não é uma síntese, né, do que acontece na Venezuela. São países muito complexos, assim, tem tradições muito ricas, né, culturas, povos. Agora, claro que nos últimos tempos, né, nós estamos verificando em ambos os casos, juntos e separadamente,
uma conjuntura que ela é um pouco diferente da brasileira, né? Eu diria assim, no caso dos Estados Unidos, começando pelos Estados Unidos, ele obviamente tem uma relação internacional muito diferente da brasileira, né? É uma superpotência, figurou até com uma certa solidão, assim como a principal superpotência ali no final da Guerra Fria, mas a partir do refortalecimento da Rússia, né, na gestão do Putin, e do próprio crescimento assim, né, contínuo e avassalador da China, cada vez mais vem disputando com essas, e especialmente no caso com a China, o mundo, né? Aí não tanto nessas questões de guerra, mas nessas questões econômicas, né? Eu diria assim que ainda vivemos numa época em que, para boa parte dos países, especialmente os Estados Unidos, né, o que pensa a economia, os negócios, né, a situação econômica das suas grandes empresas, né, da sua população que vota e que cobra, né. Então, os Estados Unidos, mais recentemente, nessa atual gestão do Trump, meio que retomou uma espécie de doutrina Monroe, que seria uma doutrina criada no início do século XIX, que seria pensando em que os Estados Unidos, nos seus interesses, uma doutrina assim, de segurança nacional, pensando em como que os Estados Unidos poderia se manter, né, como um país forte, grande, e que precisaria de recursos, e que teria, de certa maneira, nos demais países aí da América Latina, assim, uma espécie de área de influência, né, assim como da América do Norte, ali com o México, com o Canadá especialmente, né. Então teria sim uma chamada área de influência, na medida em que os Estados Unidos, tão colônia quanto o Brasil, o Canadá, já no século XIX começa a assumir um protagonismo, e a própria guerra civil deles, com a vitória do Norte, né, mais empreendedora, assim, capitalista, individualista, os Estados Unidos, com um vasto território e com muitas riquezas, né, ele vai cada vez mais se transformando num país poderoso, mas claro que ele só assumirá, digamos, um protagonismo não só no continente, mas no mundo, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então ele, além de ser o principal país do continente, e que isso acaba gerando, é inevitável, isso não é um problema só dos Estados Unidos, é de qualquer lugar, qualquer país, qualquer região, isso desde que o mundo tem os seres humanos, né? Uhum. Alguns milhares de anos atrás, que a lei do mais forte, né? Então, assim, seria uma condição mais próxima do chamado estado de natureza, assim, ou das próprias leis que o Darwin estabeleceu, né? Observando a natureza, que seria essa questão do darwinismo social, que prevalece o mais forte, a lei do mais forte. E isso já tinha feito no passado com que os impérios incas, astecas e tantos outros também dominassem outros territórios que não os seus de origem. Então não é uma característica só dos Estados Unidos, é uma característica do Egito, uma característica dos persas, é uma característica da China, é uma característica, né, das diferentes civilizações pelo mundo afora, se a lei do mais forte. Os Estados Unidos então tinha, né, assim, América do Norte, América Central e até América do Sul, já um pouco mais distante, já mais de difícil acesso assim por terra, mas tinha aquela ideia que começou ali nessa ação mais com a América Central, América do Norte, já que os Estados Unidos têm uma longa história de guerras e batalhas ali com o México, em busca de territórios, e teve ações também ali na América Central. A América do Sul, que era um pouco mais distante, e digamos assim, essa ação ela vai ficar mais intensa assim na época da Guerra Fria, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí sim, né, vão se criar as famosas esferas de influência das duas grandes superpotências, né, que seria no caso daí da União Soviética e dos Estados Unidos, e tem toda a América do Sul, né, seria no seu hemisfério, né, então seria da sua área de influência, o que fez com que os Estados Unidos, já tão logo tenha terminado a Segunda Guerra Mundial, já em meio à Guerra Fria, tenha sido muito ativo, né, na preparação e no endosso, né, de golpes e da criação de ditaduras. Foi no Cone Sul, né, tivemos a Operação Condor, nós fomos ver o caso do Brasil. Então os Estados Unidos tendo essa ação de, digamos assim, militar, não militar de guerra, mas militar no sentido de apoio a ditaduras, a golpes, uma influência grande assim, né, em quase todos os países, mas com uma ação mais efetiva no Cone Sul.
Mas eu diria que o mais forte até da influência estadunidense nem foi essa e nem é essa militar, mas a da cultura, né, do estilo de vida dos Estados Unidos. Aí sim, eu diria depois da decadência dos impérios, né, no caso do francês, a própria Revolução Francesa, mas mesmo assim a França, mas eu diria especialmente o britânico, né, e também aí também pela perda de importância dos impérios, tanto de Espanha como de Portugal, os Estados Unidos, no século XX, vai assumir um protagonismo, assim, como o principal estado, né, do hemisfério ocidental, aqui bem ocidental, que é no caso das Américas, e propagando o seu estilo de vida através do cinema, através das empresas, através do comércio, né, a ponto de que praticamente o segundo idioma de todos esses países é o inglês. Alguns chegam a ter a primeira moeda como o dólar. E então, a América Latina, a despeito de algumas características locais e também dessas outras colonizações, né, portuguesa, espanhola e depois de imigrantes de várias regiões até da própria Europa, e com todo o peso ali do Império Britânico e da França, né? Mas os Estados Unidos ele acabou sendo, para o bem e para o mal, para o ódio e para o amor, a principal referência capitalista, sociedade de mercado, a sociedade do fast food, cinema, né, o jeitão das empresas, Fordismo, no mundo do trabalho, né, os Estados Unidos acabou sendo o principal país, tanto no hard power, no sentido de invasões, né, e de ajudas com golpes, como no soft power, que é do seu estilão, assim, né? Então, os Estados Unidos é a principal referência. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, depois da Guerra Fria, e nós começamos a assistir o fortalecimento da China, a ponto de que a China hoje, né, ela é o principal parceiro comercial de grande parte dos países da própria América Latina. Então, a China, lá pelas tantas, virou um parceiro comercial e também com soft power, também com a sua economia, né, com o seu jeitinho. Então, a China, patrocinadora de muitos investimentos, até investimentos de infraestrutura, a China também com a sua economia cada vez mais desenvolvida, então não é só aquelas quinquilharias, né, que começou a ter já nos anos 80, 90, mas a China com produtos de grande qualidade, ela se notabiliza hoje por dominar praticamente todas as grandes áreas de tecnologia. E no caso da antiga inimiga, né, que era a União Soviética, agora com o fortalecimento da Rússia, né, então eu diria que os Estados Unidos ele se vê cada vez mais questionado na sua liderança, seja do ponto de vista econômico e seja no ponto de vista militar. E os Estados Unidos, ele também tem ações para fora do continente, ele vai lá e se intromete na Ucrânia, ele bombardeou já países na África, na Ásia, no ano passado, né, os Estados Unidos, então, só que ele se vê cada vez mais desafiado econômica e militarmente. Temos visto muito forte. Legal. Só para pontuar, professor, pelo que eu percebo, então, há uma naturalidade progressiva que não acompanha o desenvolvimento tecnológico nessa questão de impérios intervencionistas, seja, né, de liberdades democráticas, seja de ditaduras, né, maliciosas, enfim, quem manda é o mais forte. Eu diria assim que cada vez mais os nossos estados democráticos de direito, a própria ONU, com muitas resoluções em muitas áreas e departamentos, temos avançado na discussão de que devem sobreviver também os mais fracos hoje em dia. Então, nós temos tido, eu diria, na época do estado de bem-estar social, na época dos direitos humanos, né, nós temos tido a era dos direitos, como vai dizer o Norberto Bobbio, nós temos tido gerações e gerações de novos direitos. Então, hoje nós já estaríamos num momento para a sobrevivência do mais fraco. E nesse sentido, né, também vai se formatando a comunidade internacional a ponto de que, independentemente da força dos países e do tamanho, a ideia de que o direito internacional, né, esse das relações entre os países,
baseado na soberania de que mesmo países muito fortes não possam invadir, ocupar, ter ações militares, sequestrar presidentes dos países mais fracos, né? E isso acontece internamente dentro dos países, acontece dentro dos Estados Unidos, acontece dentro do Brasil, acontece dentro dos países europeus. A gente pode até dizer também na China, na Rússia, a ideia de que com uns mais fortes, outros menos, né, com os direitos sociais, direitos humanos, a ideia de que todos sobrevivam. E na comunidade internacional também haja um multilateralismo, que mesmo países pequenos, fracos, econômica e militarmente, eles possam sobreviver e fazer a sua autogestão. Então nós já estamos numa época em que deveria ser o contrário, ou seja, também a sobrevivência dos mais fracos e uma convivência harmônica no comércio, na cultura, né, em todos os países. Eu diria que os Estados Unidos, de certa maneira, como foi afirmado na entrevista, no pronunciamento lá do presidente Trump, quando lá do sequestro do presidente Maduro, que a nova doutrina dos Estados Unidos, os Estados Unidos eles vão agir com força visando tudo aquilo que eles entenderem como defesa da sua soberania nacional, dos seus recursos nacional, da sua segurança nacional, e que envolve, por exemplo, as empresas. Então, cuidado para que os países não criem regras contra as suas empresas, que tem acontecido no caso das Big Techs. Cuidado também com os recursos naturais, né, como a questão do petróleo e gás natural. Então, os Estados Unidos, um grande gastador, né, e ele também visa isso, porque é importante para a manutenção da riqueza, da economia. Então, tudo aquilo que diz respeito às questões energéticas, às questões das empresas, e afora outros aspectos, assim, mas eu diria que não é em relação a turista ser bem tratado, é mais em relação à empresa, né, as empresas de tecnologia, e a questão dos recursos, e também a indústria bélica, né? Vejam que ele impõe agora na Ucrânia, para manter lá, de certa maneira, quem tem que pagar pelas armas são os europeus, porque os Estados Unidos não vai botar mais um tostão. Então, se quer manter lá a guerra da Ucrânia, os europeus que paguem, destinando 5% lá do seu PIB para comprar as armas dos Estados Unidos, porque eles não vão mais fornecer nada, né? Então, os Estados Unidos ele tem essa visão interna, certa ou errada, de que ele pensa nele mesmo e o resto que se lixe, né? E o resto que pague, o resto que sofra. Então, os Estados Unidos ele teve essa não foi bem uma mudança, porque isso sempre esteve presente, mas agora talvez ela seja mais transparente, né? Porque não vem aquele discursinho assim, falando de democracia, falando de liberdade. Não, ele quer petróleo, e isso, e eventualmente, ele também quer tecnologia, ele quer recurso dos países. As terras raras, né, professor? Raras. Então, ele quer isso. Deixou bem claro já. E se alguém quer manter guerra que não seja do interesse dele, que pague pelas armas, que pague pelo apoio, pela assessoria, né? Então, os Estados Unidos deixou isso bem, bem claro. O que contrasta um pouco com uma visão de uma superpotência, né, como zeladora do mundo, em busca da paz, da igualdade, né, para se fazer gestão de conflitos, como tipo lá no Israel e na faixa de Gaza. Essa posição assim mais voraz, né, interesseira dos Estados Unidos é uma posição que talvez seja deles fazê-lo. A questão, eu diria, temos um terceiro que é a comunidade internacional em deixar, porque é aquela coisa, né, a justificativa lá do presidente Trump e dos demais assessores é que não foi uma ação de guerra, foi uma ação policial de pegar uma pessoa que tem que acertar contas com a justiça dos Estados Unidos. Então foi lá e pegou o Maduro como uma ação policial. É como se o Brasil, então, que tem problemas lá com o Ramagem ou com o Eduardo Bolsonaro, jogasse uns helicópteros, pegasse lá o Ramagem nos Estados Unidos e o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, pegasse por uma determinação de um juiz, né? Local, federal, né? O Alexandre de Moraes, seja lá, pega lá o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, aí vão os helicópteros, vai a Força Delta brasileira, e claro que para pegar provavelmente vai ter que atirar ali, matar alguns aqui, ali, vai lá e extrai o Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos iam fazer? Ele não ia gostar disso, né? Porque tem no direito internacional aquela famosa ideia assim das extradições, né? Vai lá e pega a Carla Zambelli, vai lá e bombardeia o presídio da Carla Zambelli, pega a Carla Zambelli e traz num helicóptero. Provavelmente a Itália.
disso. Disso. Agora, claro, né, Miguel, temos o caso da Venezuela, né? E daí eu diria que nós temos uma situação que é rara, né? Porque essa ação dos Estados Unidos, vamos dizer que essa ação dos Estados Unidos, a justificativa dele seja a justificativa verdadeira. Ou seja, tem uma pessoa que tem processos lá em Nova York, temos ações contrárias, há um mandado lá de busca e apreensão, né? E daí os militares americanos foram lá e pegaram o Maduro, como o governo brasileiro, a justiça brasileira gostaria de pegar o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli e seja lá mais quem for. Vamos ficar só nessa justificativa, né? Claro que isso não tem nenhum respaldo no direito internacional, né? Agora, vamos pensar assim, ó, o caso do Maduro, seriam poucos presidentes que o pessoal olharia assim, mas o Maduro também, ele é um ditador, ele não tem legitimidade. Então, claro que juntou a fome com a vontade de comer, porque o próprio Brasil, a comunidade da Europa, nem vou falar os Estados Unidos, muitos parceiros ou ex-parceiros lá não reconheceram as eleições últimas do Maduro, então não digo desde sempre, lá do Chaves e tudo, mas é como se não se reconhecesse a última eleição do Maduro. E o Maduro tem tido atritos com um país como, por exemplo, o Brasil, né? Seria o maior país da América Latina. Uma coisa é ele ter lá uma aliança com a China, a Rússia, que são países longínquos, né? E o Maduro também, ele tem, e muito desse não reconhecimento, essa perda de legitimidade também tem a ver com o cenário econômico da Venezuela. O Brasil mesmo tem mais de 600 mil venezuelanos aqui que têm fugido lá das condições econômicas e da perseguição, né? Então não seria difícil fazer isso com o presidente do Uruguai, por exemplo. Nossa, né? Então, assim, o Maduro também, ele tinha motivos, assim, que permitiam os Estados Unidos, vamos usar essa desculpa aqui, porque essa desculpa pode colar, porque são poucos que vão defender o Maduro, né? As pessoas talvez defendam a soberania da Venezuela, que é alguma coisa mais difusa, né? Sim. A soberania da Venezuela, se a gente for pensar agora só entre nós aqui, a soberania dos países, elas estão todas devassadas, eu nem vou falar da guerra, mas a tecnologia, data center, e hack. E hoje o mundo, assim, ele não respeita mais essas fronteiras, né, que nós temos dos países. Então essa coisa da soberania, ela funciona para alguns pequenos aspectos. Então, sim, o Maduro era o presidente da Venezuela, ainda que ele não fosse reconhecido por boa parte dos países. Aí vai lá e extrai ele, sequestra ele, né, com justificativa de narcotráfico, aquela coisa toda. Não são muitos que essa desculpa colaria, e que muitas pessoas até, não, mas realmente o Maduro tinha que ser preso, aquela coisa toda. Eu diria que boa parte da população venezuelana até comemora, assim, a prisão do Maduro, assim como boa parte da população dos Estados Unidos comemorasse se fizessem isso com o Trump, que não gosta do Trump. Ou com o Lula, ou com o Bolsonaro. Se fizesse isso com o Putin, fizesse isso com o seu inimigo pessoal, né? Então, muitas pessoas dos seus próprios países iam comemorar. Eu acho que o caso da Venezuela até vai ter mais gente comemorando do que não. Só que é aquela questão, como tu disseste, né? Vamos pensar agora. Tudo bem, ele fez, mesmo que não tenha nenhuma justificativa. Mas e a Venezuela continua lá, os chavistas. A Venezuela lá continua... Uma ordem de prisão, inclusive. Vice-presidente, aquela coisa toda. Então, eu diria que extrair o Maduro é fácil. O que é difícil é realmente fazer o que a Rússia faz lá na Ucrânia. Porque a Rússia podia pegar o Zelensky, jogar uma bomba do Zelensky, faz. Mas a Rússia, ela quer mais do que só o Zelensky. Os Estados Unidos, para ter o petróleo lá da Venezuela, talvez só tirar o Maduro não seja suficiente, né? E aí, professor, há também a preocupação com relação a esse precedente, né? Com certeza. Qual foi a última vez que perguntaste ali, né? E eu também, assim, não consigo identificar, fora escaramuças, assim, que existe às vezes na fronteira do Chile com a Bolívia, e o problema lá das Farc, e às vezes uns atritinhos ali que tinha na Venezuela e Colômbia, com governos mais conservadores na Colômbia, e na Copa do Mundo, Brasil e Argentina, a gente não sabia de nenhum conflito, assim, nas Américas. Quando que um presidente foi retirado, assim, desse jeito? Exatamente.
Então, por exemplo, essa justificativa, o não reconhecimento, né, do governo, ok. A fraqueza do povo em reagir, em derrubar o regime, evitar um Isso, novo Vietnã, uma guerra civil. isso. Uma intervenção em Cuba, na Colômbia, dessa forma belicosa. Isso, eu ouvi falar também, você deve ter acompanhado o noticiário, tanto, né, que houve, por exemplo, um silêncio quando as tropas chinesas cercaram Taiwan, que a moral agora, que essas três principais, né, potências belicosas da atualidade, a China, a Rússia e os Estados Unidos, estariam meio que geopoliticamente dividindo o planeta de uma Fazendo o que forma. eles querem, assim, e Ah, não dando bola para o direito internacional, é isso? isso, Eu acho que nós estamos numa fase em que eu diria assim, ó, os grandes, de certa maneira, eles sempre olharam com desdém o direito internacional, assim, né? E só que nós tínhamos duas maneiras, se a gente pega só o século XX para cá, das grandes potências influenciarem negativamente os outros países, que era com guerras de procuração, e daí muitas vezes estimular conflitos e cisâneas, ou guerras, ou revoltas, ou golpes, né? Então, como foi o caso da Operação Condor, mas pode ser o caso lá da Ucrânia, né? Tanto de ambos os lados, né? Então, uhum, tanto a OTAN, especialmente os Estados Unidos, usando a Ucrânia de procuração, ou a Rússia diretamente, né? Ou com invasões e guerras e golpes. Esse era o modus operandi, assim, né? Que se sabia, com muitas preocupações no mundo inteiro, assim. E se a gente vai no Vietnã, né? E pergunta lá para um vietnamita, como é que vocês lidam com os Estados Unidos, né, que fizeram tudo? Ele falou, os Estados Unidos não é nada perto da China, o que a China já fez com o Vietnã durante 200 anos. Então, os Estados Unidos foi 10 anos ali, a China é 200 anos que eles fazem, acontece. Então, uhum. o que eu diria assim, ó, esse era um jeito, assim, né? Um jeito. E temos essas questões econômicas, né, dos embargos e, e essa nós estamos talvez assistindo uma novidade agora, né? Que Uhum. seria, não é nem só no embargo que existe, as empresas, né? Para quebrar, digamos assim, a resistência da população, né? Que vai ganhar menos, que não vai ter produtos, aí começa a fazer manifestações, culpa só as elites, essa coisa dos embargos e outras coisas. Daí não tem medicamento, não tem essas coisas. E a outra é essas invasões diretas, né? Esse método, assim, meio de cinema hollywoodiano, assim, né? Jason Bourne, sei lá, James Bond, assim, que vai lá e tira uma pessoa, assim, né? Isso é uma novidade, né? Uhum. Só que isso muda o regime, a não ser que por exemplo, o que já se tem notícia, que talvez tenha tido alguma traição lá na proteção do Maduro, né? E já começa a ter todo um papo lá da vice que assumiu, que ela é bastante raiz, chavista raiz, mas eventualmente a ideia é de que talvez ela comece a colaborar um pouco mais e fazer negócio com os Estados Unidos, o que não é nenhum problema, porque os Estados Unidos, o Brasil, os Estados Unidos, a China, eles fazem negócio. E o Uhum. Trump, de certa maneira, ele é um homem de negócio, assim, né? Sim. E ele quer fazer negócio, só que, claro, ele tem uma noção que até o Brasil poderia ter também, né? Porque quando houve a estatização das petrolíferas lá na Venezuela, Uhum. não só as empresas estadunidenses, mas a Petrobras também perdeu. Então o Brasil também podia chegar a dizer, agora então, porque o Brasil foi parcialmente ressarcido pela estatização lá da Petrobras para a Venezuela. Uhum. O Brasil podia chegar agora, tudo bem, talvez seja menos do que a dos Estados Unidos. O petróleo é dos venezuelanos, mas vamos dizer assim, pagar um valor simbólico por estatizações de empresas que talvez tenham sido ressarcidas muito abaixo do preço de mercado. Então, uma Não vai. empresa A China e a Rússia também têm créditos, né, com a Venezuela, que vai também está pegar, gerando esse mal-estar, né, professor? todo mundo vai querer pegar um pedaço lá da Venezuela. A Uma Venezuela grana. está tendo bastante petróleo, né? Mas assim, Uhum. os Estados Unidos começar a fazer um acordo e comprar petróleo lá e tudo, eu acho que isso daí é do mercado, eu diria. E isso Claro, daí faz parte. claro. Agora, os Estados Unidos querer achar que o petróleo é dele, né? Uhum. E aí que é mais complicado. Eu diria que agora os Estados Unidos, se ele tinha uma vantagenzinha pela folha corrida do Maduro, Uhum. qualquer coisa que ele fizer de invasão e guerra na Venezuela, aí já o furo é mais embaixo.
E o senhor acredita, professor, que justamente por isso ficou a vice do Maduro, o regime continua. E agora, José, como é que fica? Não tem tropa? O que eu acho que seria uma expectativa do mundo, Uhum. não a dos Estados Unidos? Então, o ideal seria de fazer eleições as mais limpas possíveis, né? Acho que com muito apoio internacional, e o Brasil mesmo até poderia ajudar, a Europa, fazer eleições livres e ver, porque provavelmente há uma polarização lá similar ao Brasil, né? E talvez os últimos levantamentos mais fidedignos, que é difícil, dá conta de que o apoio lá do chavismo e tudo tem 30%, 40% lá da população, né? E até pode ser que ganhasse as eleições agora com esse discurso, ó, vejam, eles invadiram aqui, pegaram. Mas vamos dizer que ganhasse a oposição. Uhum. Então, acho que essa é a expectativa do mundo, que o mais rápido possível tenham eleições limpas, o máximo que se pudesse fazer. Sim. Provavelmente ganharia lá a oposição, e vida que segue. Provavelmente a oposição, até pensando, né, nos Estados Unidos, na força que tem, né, celebraria acordos, até talvez vantajosos lá para os Estados Unidos. Mas Mas ele não, né, nas últimas. país latino-americano que não é assim. A Argentina é até pior, eu diria. Então, assim, A aí Argentina está com a grana dos Estados Unidos na mão, né? Por isso que está governando. é aquela coisa que o Trump falou. Nós vamos administrar a Venezuela. De certa maneira, os Estados Unidos já é meio que administrador da Argentina. E se a gente vai pensar na América Latina toda, os Estados Unidos, vejam que deu o estresse que foi o tal do tarifaço aqui. E os Estados Unidos nem é o principal parceiro comercial no Brasil. Mas vejam todo o estresse que deu, e o próprio governo brasileiro foi lá e conseguiu reverter boa parte do tarifaço. Tirou aquelas leis magníficas lá do Alexandre de Moraes. Isso significa que o Brasil é contra os Estados Unidos? Não, o Brasil ele só mostrou lá para os Estados Unidos que os Estados Unidos até manda mais no Brasil e o Brasil compra mais coisa dos Estados Unidos do que o contrário. E que os Estados Como Unidos era. quer café e quer carne, sei lá, suco de laranja. Então, assim, ó, o Brasil ele é um inimigo dos Estados Unidos, ele pode ser num discursinho, assim, de alguns grupos, mas os Estados Unidos é um parceiro do Brasil. Os Estados Unidos pode ser um parceiro da Venezuela, também pode ser um parceiro da Venezuela, assim como ele é parceiro de quase todos os países, assim como a China também. Então, a Venezuela, como o Brasil, quanto mais fazer parceria com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, melhor. A Europa é o terceiro parceiro comercial da Venezuela. Então, se isso continuar, bola no centro, vida que segue. Mas aí eu não sei se os Estados Unidos, a visão dele é essa, assim, né? Do Trump. A visão interna, né, professor? Tem protestos. O Congresso americano não foi consultado porque, né, porque o Trump temia traições. Difícil, mas ele teve apoio militar. Tem apoio também. Agora acho que vai ficar na retórica, no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, não tem o que fazer. Não tem como se armar com um Conselho de Segurança que só tem retórica, vai ter lá o protesto, vai ficar no discurso, e era isso, vai ficar na demagogia do discurso político. Que A força China tem? e a Rússia são muito longe, assim, né? E é aquela coisa, a China, por exemplo, não se importa que os Estados Unidos comprem petróleo da Venezuela, assim como ela compra. Então, a Rússia que tem mais umas rusguinhas, mas o problema da Rússia com os Estados Unidos é lá na Europa, não é aqui na... Então, para a Rússia também, tipo assim, ó, com esses parceiros aí, como um ex-embaixador falou, assim, ó, o Trump ele largou o Bolsonaro porque ele é derrotado. A Rússia também não é boba de ficar ali com a Venezuela se incomodando. Ela já tem, por ela mesma, já problema com os Estados Unidos. Então ninguém vai se importar. Tá, fica esse governo aí temporário. Faz eleições, ganhe quem ganhar, mantendo o comércio e vendo talvez um ressarcimento lá para os Estados Unidos, que acha que perdeu alguma coisa. Isso daí, eu diria, faz parte do jogo e todos os países, em nome da cooperação, da paz, todo mundo vai assinar embaixo disso. O senhor acha que o Maduro foi entregue pela vice-presidente? Olha, tem essa fofoca. Não sei se a gente vai conseguir provar, mas
A Delcy Heloína Rodrigues Gomes, mais conhecida como Delcy Rodrigues, é uma advogada e política venezuelana, ex-ministra das Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela, e que fala, né, em trabalhar junto com os Estados Unidos. Eu diria o seguinte, ó, mas por que não trabalhar com os Estados Unidos? Qual é o problema de trabalhar com os Estados Unidos num cenário internacional, uma globalização assim, capitalista, e vai ser bom para a Venezuela vender, tipo assim. O problema é que só entregasse, os Estados Unidos pegasse e não pagasse. Mas eu diria que todo mundo com todo mundo, eu acho que o Brasil é um exemplo. O Brasil ele negocia com a extrema direita e com a extrema esquerda. Ele quer vender, quer levar as empresas, quer que venda frango, venda carne, venda soja. Aí tem um pragmatismo assim, né, brasileiro. Em tese, a gente não vê o Brasil não querendo conversar com ninguém, talvez só Israel ali que teve algumas coisas. Mas o Brasil, ele foi lá no Putin, lá comemorando não sei o quê, agora ele virou um amigo de infância lá do Trump. O Brasil, ele quer ter acordo com todo mundo. Sim. E por que a Venezuela também não pode ser assim? Sim. Então a gente entende que a Venezuela tinha algumas decisões que, assim, ou ela se bancava, e com coisa boa para a população, ou ela tem que, como se diz vulgarmente, botar o rabo entre as pernas e fazer como faz o cenário internacional. O problema é isso, assim, né? Que se não tivesse esse belicismo, talvez os Estados Unidos, assim, ele fez isso. Aí todo mundo passando pano, não sei mais o que, e fica forçando, e todo mundo passando pano, ele vai impondo a vontade dele, né? Sim. É aquela coisa do Hitler lá, que o pessoal ia passando pano, chegou até uma hora que não deu mais. Será que com os Estados Unidos vai acontecer isso? O Trump também não vai ficar a vida inteira lá no governo. Ele mesmo já está mostrando alguns problemas, assim, até cognitivos. Daqui a 2 anos tem eleição até no meio do mandato. Então é uma coisa temporária, é esse estilo. Eu diria que o estilo democrata, ele é um estilo mais silencioso, às vezes ele é até pior, assim, porque ele vai comendo mingau pelas beiradas, ele vai fomentando um golpezinho aqui, ele fez lá toda aquela guerra da Ucrânia lá, né, colocando a população da Ucrânia lá como bucha de canhão. Isso é gestão democrata, né? Então, assim, ó, ali nos Estados Unidos se correr o bicho pega. Assim. Então a comunidade internacional tem que ser forte para impor limites. Todo mundo quer ser parceiro dos Estados Unidos, quer vender para os Estados Unidos, quer comprar dos Estados Unidos, quer aproveitar a tecnologia dos Estados Unidos, quer aprender com ele, quer isso, quer aquilo. Todo mundo fala mal, mas todo mundo quer com os Estados Unidos. E compra a maior parte dos filmes que passam em qualquer sala de cinema no mundo é dos Estados Unidos, a não ser os Bollywood lá e na China. Mas se a gente tira Bollywood e China, toda a sessão de cinema que passa lá mais é filme dos Estados Unidos. O pessoal gosta das séries dos Estados Unidos, gosta dos filmes dos Estados Unidos, gosta dos produtos, gosta do fast food. O pessoal gosta assim do seu futebol, mas também o pessoal gosta lá dos beisebol e assiste basquete, não sei mais o que. Os Estados Unidos ele se criou com uma potência que não é só guerra, eles também têm muita coisa a oferecer, né, para quem gosta dos seus produtos lá. Então, quando um país quer romper com isso, por conta própria, uma coisa é o Irã. O Irã é boicotado, aquela coisa toda, então, bom. Mas se perguntar lá para a população do Irã, o Irã, se, vamos fazer negócio com os Estados Unidos, eu duvido que não iam querer fazer. A Rússia agora tem até umas negociações paralelas ali, que o pessoal até estava questionando o Trump, os democratas, porque o Trump estava meio que assim, olha, vamos fazer acordo com a Rússia e vamos comprar e vender para a Rússia. Sim. Tanto é que Nova York tem o primeiro prefeito muçulmano, né? Então, assim, o mundo ele tem dessas duas tendências contraditórias. Uma é todo mundo comprar de todo mundo e vender e negócio, assim. Então, o Brasil quer vender carnaval, futebol, quer vender os seus produtos, os Estados Unidos, a China. Nós estamos nessa fase. Tudo aquilo que impede isso já é ruim, né? E temos essas questões de guerra, assim, né? Para que essas coisas de guerra? Lá a Europa está gastando bilhões com a guerra na Ucrânia e está tirando da população. E a Europa está começando a entrar numa crise lá, né? Para fazer uma guerra na Ucrânia, para quê? Para quê? Sim. Então, assim, ó, não bota a Ucrânia na OTAN, tem umas partes lá que a Rússia quer, pegou, assim como a gente está colocando, os Estados Unidos foi lá e tirou o Maduro, a China qualquer hora pode fazer alguma coisa em Taiwan,
E assim, ó, quem pode mais chora menos. Então vamos tentar lidar com isso, tentando aproximar o máximo possível todos os países, porque a gente tem problema no Haiti sério, nós temos problemas em vários países de fome, de miséria. Eu diria, se a gente se esforçar para acabar com isso, né, e que isso pressupõe que os países têm que comercializar uns com os outros, e tecnologia, aquela coisa toda, quem não quer entrar nessa festa aí tá fora do esquema. É. Pois é, e aí se vê que é um cenário bem intrincado, né? Essa visão de supremacismo cultural, assim como foram, né? O orgulho da raça romana tinha pão e circo, né? Quando tinha pão e circo e as propinas para os grandes latifundiários romanos e o povo, né, na dureza, até que os limites dos impérios não foram mais sustentados pelos exércitos belicistas, enfim, naquilo que o senhor falou no começo, esse resumo histórico, que a história se repete de uma outra forma, de uma maneira mais tecnológica, e que somente o tempo vai dizer o que pode acontecer. Mas isso em nenhum momento acirra um conflito mundial. Já vi coisas piores, mesmo sendo. Teve, por exemplo, né, a Standard Oil, que invadiu o Paraguai, lá nas veias abertas da América Latina, lá no passado remoto, lá em 1800, também pela questão energética. O petróleo da Venezuela é caro, precisa de ser diluído, porque ele. Então, o Trump está dizendo que as empresas americanas vão investir, mas o lucro vai ser muito demorado, vai ter que ser subsídio. Sim. Talvez ele nem esteja mais no. Ele pode se reeleger, né? Porque ele não é. Ele é o perna de anel. Pois é, essa discussão ela é complexa, mas digamos que ele conseguisse tudo. Mas é diferente lá da China, que os caras ficam lá décadas, assim, né? Eles têm uma visão de futuro, eles não têm esse problema que tem nos países ocidentais da democracia, ou seja, o Trump pode gargantear e tudo vai lá, e daqui a pouco muda a gestão e já é tudo diferente lá, né? Exato. A questão que eu vejo, né, Miguel, assim, que eu acho que isso, vamos porque é fácil falar mal dos Estados Unidos e tem vários motivos. É mal falar lá da Venezuela e do Maduro, nossa, né? Os europeus também, que eles ficam assim em cima do muro, né, e deixando, e falar mal do Putin, da Rússia e da China. Se a gente vem para o Brasil assim, ó, os times jogam essa lá Libertadores, aí vai jogar o Gauchão, o Campeonato Brasileiro e bota a reserva. Uhum. Os times europeus vão jogar os campeonatos mundiais, não sei o que lá, os times não estão nem aí, porque eles valorizam mais as outras coisas. Ou seja, nós temos essa coisa da lei do mais forte, como tu estava dizendo. E isso acontece com todo mundo. E sempre foi assim. Assim. Se os Estados Unidos é mais forte, ele vai entregar de bandeja o poder dele, as coisas. Claro que não, né? Sim. O que a gente vê é que, paralelamente a isso, há um esforço para que também sobrevivam os mais fracos. Nós estamos engatinhando nisso. Seja porque a pessoa ela tem alguma deficiência, seja porque uma região é mais pobre, seja porque uma região ela não tem recurso, seja por uma série de motivos. Os caras não pegaram o Japão não tinha petróleo, aí cortaram lá uns petróleos do Japão, o Japão atacou os Estados Unidos entrando na Segunda Guerra. Claro que ele tinha toda uma visão expansionista porque não tinha recurso. Podia ter sido resolvido de uma outra maneira. O próprio lá, o Hitler, aquela questão de ter o espaço vital, porque precisava ter todas as Ucrânias, Polônia lá. Por quê? Porque os países eles também têm dificuldade de negociar uns com os outros, assim, né? Então é aquela coisa da rapina, de lucrar o máximo possível. Eu diria que essa mentalidade ela já poderia estar passando, assim, né? Porque todo mundo ganha com todo mundo. Ou seja, se abrir mercado e tiver mais consumidores nos países pobres, vão enriquecer as empresas. Né? Então, assim, ó, só que, claro, a questão política ainda ela é muito refém dessas visões antigas de área de influência e de disputa de poder e querer impor a força, essas coisas. Nós já aprendemos que os países eles se desenvolvem mais para todo mundo quanto mais equilibrados eles são. Quanto os aposentados eles conseguem manter o consumo, quando eles conseguem comprar medicamentos, quando eles têm uma qualidade de vida. Quando todo mundo assim está num cenário bom, razoável,
Todo mundo ganha com isso, até as grandes empresas, aquela coisa toda, né? Só que é difícil, né, impor uma visão como essa, que na verdade tenta ser pelo convencimento. E nós já mudamos muito no mundo isso. Uhum. Eu diria assim que a questão ainda mostra que a comunidade internacional ela tem que ter uma força que impeça os países quererem ser xerifes nos outros, né? É. Acho que Essa lei internacional que começaram com os bombardeios aos navios pesqueiros aí em torno da Venezuela, sem maiores investigações, é a lei, né, do faroeste, né, do velho oeste americano, né? O Trump... O cenário internacional ele ainda é muito frágil, né? Ele já foi pior até, mas ele ainda a ONU, os seus acordos, o seu poder de polícia, já diziam os filósofos como Hobbes. Não adianta ter leis bonitas se não ter quem as aplique, quem fiscalize. Não adianta se tu tem um muito poderoso assim, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, eles vão fazer o que eles quiserem e daí, né? O que vai acontecer? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, professor. Isso, né? Eu acho que esse é o maior desafio do mundo, é isso. Assim, a Rússia tinha problema com a Ucrânia, achando que a Ucrânia talvez estivesse tratando mal os russos lá na Ucrânia, não sei o quê. Teriam que ter bons tribunais, bons lugares que pudessem resolver esse problema sem precisar a Rússia invadir a Ucrânia para desnazificar a Ucrânia, para proteger populações, aquela coisa toda. Os Estados Unidos acham que a Venezuela não agiu bem lá com petróleo, não sei mais o que, ele precisa de petróleo, os caras não querem vender para a Venezuela, vai num tribunal para ver, assim, isento, com pessoas sérias lá para apoio, para que não, vamos favorecer para não ter guerra, vamos favorecer que facilitar o comércio. Por que não tem que ter comércio? Os Estados Unidos enche de tarifaço os países, umas coisas assim irreais. Tinha que ter um OMC em algum lugar, chega a dizer, Estados Unidos, ó, tudo bem que tu pode ter uma política protecionista para proteger as tuas empresas, mas aí não é bem assim, né? Vamos fazer isso com tempo, vamos fazer isso com jeito. Vamos ver naquilo que realmente é, não assim porque agora nós vamos taxar 50%, 100%, fica aquelas briguinhas. Isso daí não existe mais, não tem por que ser assim. Todo mundo quer comprar e vender de todo mundo. Só traz prejuízos, né? Eu também acho que isso vai levar a problemas mais sérios que os próprios americanos devem resolver internamente em algum momento, e talvez seja, né, essa visão utópica, filosófica, um caminho que ainda não está nem mesmo aberto como clareira, eu diria. Talvez em algumas iniciativas de pavimentação, chegou ali, já se fundou ali a igrejinha e a pracinha desse caminho, professor, mas, né, as vias, né, porque sempre tem, né, o ditador, sempre tem aquele que quer fazer a sua dinastia. Hitler, né, apelou para o orgulho alemão por vingança, e vingança pessoal para dominar a Europa, e teve aliados, né, enfim, não fosse, né, um esforço conjunto que todo mundo que estuda sabe, talvez a história fosse outra. Agora é pagar para ver, né? Não se tem bola de cristal, não é, o senhor mesmo comentou com a questão cognitiva do Trump, né? Não é previsível. Então temos que criar uma reticência, né? Aqui, se eu deixei de falar alguma coisa que está no noticiário de hoje, eu gostaria que o senhor acrescentasse, mas não, também, ainda só para citar, professor, o Congresso que foi traído internamente lá não se manifestou ainda. A balança, algum tipo de impeachment, vai acontecer algum protesto interno nos Estados Unidos, eles vão barrar o Trump de alguma maneira, estão fazendo, né, se fazendo de louco, criticando, mas ao mesmo tempo aprovando isso que o Trump está fazendo. Eu diria, né, que até na própria entrevista que ele deu ali, pronunciamento, apesar que foi entrevista, porque depois até ele respondeu umas perguntas, ele quase que dividiu o tempo falando das questões internas. E nas questões internas, ele quis mostrar assim, que aquele poder, aquela eficiência que eles fizeram lá em sequestrar o Maduro, eles estavam fazendo internamente também, a revelia, muitas vezes, de governos estaduais e municipais, melhorando a segurança, ele falou bem de Washington, né? Que lá o uso da Guarda Nacional, do Exército, aquelas coisas todas, acabaram com a criminalidade, especialmente com assassinatos lá em Washington. Ele também tem outros lugares, Chicago, aquela coisa toda.
E eu diria o seguinte, essas coisas, essas maluquices assim que ele tem feito externamente, ele também tem feito internamente. E internamente, cada vez mais, né, os Estados Unidos estão entrando um barril de pólvora, né? E se ele já sofreu uma tentativa de impeachment no primeiro mandato dele, só não foi porque o Senado não tinha maioria, porque na Câmara passou o impeachment dele. Agora nós vamos ter as eleições na metade do turno, né? Porque eles têm eleições, os deputados federais são 2 anos, os senadores 4, então tem um troca. Ó. É bem provável que ele perca a maioria em ambas as casas. E desse jeito que ele é, eu não sei se não teria um impeachment, apesar de que a gente já viu quando ele perdeu as eleições, teve todos aqueles 8 de janeiro deles lá, que foi 6 de janeiro, eu não sei os Estados Unidos o quão internamente, não precisa nem ser uma briga da Rússia com os Estados Unidos internamente, ele está numa caixa de pressão e ele pode explodir a qualquer momento, tanto que temos o caso lá dos Epstein, né? Temos toda uma fofocaiada lá do Trump com as garotinhas. Eu diria que a situação dele não chega a ser o ponto de, ó, vamos criar uma cortina de fumaça para não tratar desses assuntos, mas também internamente a cuíca dele lá tá roncando, né? E eu acho que, como tu destacaste, eu não sei se ele chega no final do mandato dele, ainda mais conseguir uma reeleição, né? E aí, vamos pagar para ver. Professor João Inácio Pires Lucas, cientista político e sociólogo, a América Latina está insegura a partir disso? É tipo assim, o professor ditador, tipo Pink Floyd, pegou o aluno, né, rebelde, né? Não estou comparando com o Pink Floyd Maduro, longe de mim, mas levou o cara para a direção e agora você se comporte, senão vai acontecer o mesmo contigo. É isso aí o papo, esse aí o papo. Hã? A Colômbia, esse é o papo do professor ali. Não age direito, né? Vai para a direção. É que os estadunidenses, assim, críticos, assim, eu diria analistas mais críticos, aí tem o Scott Ritter, tem o Jeffrey Sachs, tem... Eles falam assim, sempre da política de zigue-zague do Trump, que é um pouco assim, ó, nunca sabe o que é. Uma hora ele é amiguinho do Putin, não sei o que, eles ficam jogando videogame, não sei o que. Aí ele vai lá e briga com o Putin, tenta até matar o Putin, porque tem fofoca lá que aqueles drones e tudo foi coisa da CIA. Aí uma hora lá ele bota a sanção no Brasil, não sei o que, daí ele vira amigo de infância do Lula, e um fica penteando o cabelo do outro, aquela coisa toda. É muito zigue-zague, né? Tipo assim, ó. Eu acho que o que tem assim que é uma coisa dele, independentemente da capacidade cognitiva dele. Ele é um cara de negócio, ele quer ficar idolatrado, ter nome disso e ganhar prêmio disso. Ele é uma pessoa ególatra, egocêntrica, super narcisista. E ele é um cara de negócio. Ele quer fazer negócio, ele quer enriquecer. Ele quer um cara de negócio, já é rico, mas ele quer ficar mais rico, é negócio, Estados Unidos. E essa política do zigue-zague, né? Porque hora ele é amigo de infância do Putin, hora ele briga, e ele vai nessa toada, né? Claro que tem aqueles outros ali perto dele que tem uma visão muito assim, neocon, assim, uma coisa muito... Mas o Trump, ele tem essa coisa assim que hora ele é bipolar, assim, hora ele tá do bem, hora ele tá do mal, hora ele quer ser amigo do mundo, hora ele quer mandar jogar bomba, né? E isso não é bom assim para umas relações internacionais pragmáticas, assim, né? Se a gente pega o caso chinês assim, eles ficam décadas assim do mesmo jeitão, assim, vão devagarinho, comendo mingau pelas... O Putin também tem surpresa nenhuma, o Putin é aquilo ali, a gente já viu o que é. Agora esse zigue-zague do Trump ali, né? Só que não é um zigue-zague assim de uma pessoa que não tem poder, não, ele tem muito poder e faz zigue-zague aí, gera sempre aquela incerteza. E aí, né, vamos ver o que acontece. Professor, muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Ficaríamos aqui, né, filosofando, escrevendo e pensando teses, mas vamos voltar mais brevemente aí, agradecendo aí também a sua possibilidade, a paciência, e que o Colorado tenha melhores notícias do que o mundo, né? Eu não sei quem tá pior. Tá complicado. Eu acho que o Colorado tem que pegar aí uns helicópteros e sequestrar lá o treinador da seleção brasileira lá e botar ele treinar os caras.
a estratégia do Inter ela vai ser uma estratégia de ataque. O Inter vai para o ataque, ele vai querer sair do ataque. É isso aí do Inter. Obrigado, professor. Foi um prazer mais uma vez. Boa tarde. Muito bem, estamos apresentando teoria de tudo, não é? Abusamos aqui da paciência do professor João Inácio Pires Lucas, mas que nos traz a possibilidade de reflexão com relação ao que está rolando, né, nesse nosso mundo. Verdades absolutas não existem, o ser humano ele é enigmático, né? E aí as nossas vidas ficam afetadas de uma forma ou de outra, justamente porque o mundo é um só. Vamos ver o que acontece. Nós já colocamos as notícias aqui, que o Maduro se declarou inocente, vai ficar sob custódia. A vice, né, interina da Venezuela diz que quer trabalhar com os Estados Unidos. A preocupação do mundo é com relação a essa bipolaridade do Trump. Outras guerras estão acontecendo no mundo e a vida continua, né? Vamos em frente, não temos outra saída. O Teoria de Tudo faz um rápido intervalo, depois a gente volta em seguida para falarmos sobre alimentos transgênicos com o meu amigo José Otávio Carlo Magno. Um instante só, fica aí, o Teoria de Tudo. Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar.
quer pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Olá, 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 tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no ar para mais uma edição, né, da nossa enciclopédia, mais um fascículo de comunicação cultural digital para você que tem acompanhado aí. Já estamos na edição 6, um pouco de tudo e mais um pouco. Hoje com um tema super interessante, mais uma vez, né? Você pode acompanhar aí todos os títulos que temos trazido para você. Vamos falar sobre alimentos transgênicos com o meu querido amigo, né, o meu velho novo amigo, agora já é velho amigo, né, porque já estamos na edição 6, já conversamos mais de 5 horas, já, né, e juntos aqui, né, quem sabe, né, estamos registrando um encontro kármico. José Otávio Carlomagno, bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que nos veem ou ouvem. Exatamente, né? Nos veem, nos ouvem e também, né, tem curiosidade para saber o que são alimentos transgênicos polêmicos, não é? Já foi alvo de destruição de fazenda, de discussão político-filosófica, de monopólios de sementes. O que é verdade, o que não é? Explica para nós. Bom, o transgenia significa o seguinte: você vai pegar um trecho de um DNA de uma espécie e botar no DNA de uma outra espécie, uma determinada finalidade. Então, isso é uma coisa da engenharia genética, a gente fala em engenharia genética. Aí, na década de 70, isso foi feito várias vezes assim por vários cientistas, não houve um pai da matéria aí no caso, né? Eles chegaram a uma coisa muito interessante com a transgenia. Existe uma bactéria que chama Escherichia coli. Essa bactéria é uma bactéria muito ruim para nós, né? Porque ela ataca o intestino, ataca... É o coliforme fecal, quase, isso. Ela se escreve Escherichia, mas a gente lê Escherichia. Essa bactéria, ela ataca também o sistema urinário da pessoa e tal. Mas eles descobriram que botando o gene humano nessa bactéria, o gene da produção de insulina, eles iam conseguir produzir insulina
Olha, que é uma coisa boa. E assim fizeram, e a produção de insulina subiu muito. Então, a transgenia começou por aí, tá? Então, o que acontece? É uma coisa boa, ninguém pode negar que Claro. você produzir insulina uhum, é uma coisa boa. Tá. Aí começou-se a pensar em plantas, né? Botar genes, certos genes em plantas, que poderia ser para, por exemplo, aumentar o teor de proteína num determinado alimento, ou feijão, ou soja, ou o que for. Ou aumentar a resistência à doença, aumentar a resistência a insetos, uhum, para que se usasse menos veneno. sim. Só que esse tipo de pesquisa não é muito interessante para quem fabrica veneno. Aí havia uma empresa, aí que vai começar a polêmica. Agora, até agora nós estamos gostando da transgenia. Até agora foi, né? Transformamos a coliforme em insulina. Insulina, Veja como, olha como é legal isso. Aí entrou o ser humano, né? Entrou o capitalismo. Não. A insulina, o gene foi colocado por seres humanos. Eles, no meio colocaram lá o gene da insulina humana e a bactéria começou a produzir insulina. O que eu quero dizer, o ser humano é economicista, né? Isso daí é o capitalismo, né? É isso aí. Capitalismo. O que acontece? Havia uma empresa chamada Monsanto, uma empresa italiana, de veneno, e ela produzia, que agora é da Bayer, sim, produzia um herbicida que chama Roundup em inglês. A Monsanto é da Bayer agora? Não, a Monsanto não existe mais. A Bayer comprou lá os direitos, não sei o que a Bayer comprou a Monsanto. Entendi. Tá. Daí, esse Roundup é um herbicida e ele é muito perigoso, porque depois eu vou relatar um trabalho que eu fiz sobre isso, que ele tem efeito teratogênico, cancerígeno e o diabo a quatro. Teratogênico é nascer criança com defeito, sem cérebro e coisa do tipo. Que nem a talidomida. A talidomida é diferente. Anticoncepcional. Né? Nascia criança sem braço. E esse herbicida, que chama glifosato, o nome técnico é glifosato. O Roundup é o nome comercial. O glifosato, ele é aplicado na lavoura antes, para matar o mato, antes de plantar. Porque se eu for plantar, por exemplo, soja, eu não posso jogar o glifosato ali para matar a erva daninha, porque vai acontecer o seguinte, vai matar a própria soja. Claro. Tá. Aí o que a Monsanto fez? Ela queria vender bastante Roundup. Quando chega no fim do ciclo da soja, aí vai nascer mato. E aquilo atrapalha a colheita, da colheitadeira. Sim. E soja geralmente se planta em área extensiva, não dá para ir alguém lá, é muito pertinho, assim, o espaçamento das linhas e das plantas na linha. Entendi. Não dá para ir alguém lá com enxada capinar. Aí a Monsanto teve a ideia genial. Pegou o gene de uma bactéria que não sofria o glifosato e botou na semente de soja. E daí nasceu uma planta que não sofre se aplicar o glifosato. Porque o glifosato, existe dois tipos básicos assim, de herbicida. Tem aquele que você vai queimar a folha, chama secante, que também é usado na soja, que eu acho errado isso aí, que é para regular a colheita, porque ainda tem parte de planta verde, parte seca, então eles passam o secante que é para ficar tudo seco, para colher, facilitar a colheita. Entendi. Nunca é para a saúde. Aí eles descobriram que podiam também passar na soja adulta o glifosato. Então, antigamente passava glifosato uma vez só. E a soja não estava nascida ainda. Sim. Agora eles podem passar 2 ou 3 na soja, que ela não vai sofrer.
porque o glifosato ele entra para dentro da planta, ele não é um secante que seca a folha, ele é sistêmico, a gente fala. Ele entra pela folha, entra para dentro da planta, vamos dizer, qualquer planta que a gente queira matar. Sim. E ali ele destrói a enzima que produz aminoácido, vamos dizer assim. Tá? É isso que ele faz. Ele envenena a planta, né? Basicamente. Envenena a planta e impede que ela... Tá. É. Mas só que com essa soja transgênica, eles começaram a aplicar mais vezes. É aí que mora o perigo, não é o fato da soja ser transgênica. Entendeu? Sim. É o fato de agora o agricultor poder aplicar muito mais glifosato, que é extremamente perigoso e daninho. Isso aí tem pesquisas, estudos já dizendo isso. Entendi. Bom, daí quando viram isso, puxa, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa com lavoura de algodão, de soja, de soja foi a primeira, de milho, de sorgo, de aveia, de trigo, Sim. de tudo. Sim. Porque não dá trabalho. A gente pega ali, enquanto está um sujeito capinando ali, que leva horas e horas para... Eu vou lá, passo aquele veneno. Bom, daí o que acontece? Começou-se a usar o glifosato com aviação agrícola, aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Naquela região lá da campanha ali, e onde estava se instalando as vinícolas, algumas vinícolas lá da campanha. Sim. Só que o glifosato aplicado de avião, como eles não tomam muito cuidado, aquilo começou a ser levado a 40 quilômetros de distância ou mais até. Olha só. E daí começaram a notar que os parreirais começaram a definhar e ninguém sabia o porquê. Sim. Não produzia, começou a cair folha, começou a morrer uma planta aqui, uma planta ali. E o pessoal que mora ali respirando também isso aí, que deve ser... É absurdo total. É um absurdo, é um absurdo. Aplicar de avião. Sim. Aí foram descobrir que era o bendito glifosato, aplicado assim sistematicamente em lavouras de soja, que estava indo para os parreirais, entendeu? De produção de vinho fino, Sim. lá das vinícolas que se instalaram na campanha. Lá. Então é lucro de um lado, prejuízo do outro. E o lucro, né, totalmente despreocupado, né, com o ser humano. Aí tu mandaste aqui, então, uma foto para identificar o que é produto transgênico, o alimento transgênico. Ele é bom, é mal para a saúde, a gente deve ou não deve consumir. Me avisa quando eu posso colocar. Temos 10 minutos ainda pela frente. Eu não consumo, não pelo fato de ser transgênico, é pelo fato de poder se usar na soja transgênica, no algodão, muito mais vezes o glifosato. Que vai entrar no organismo humano de qualquer forma. Isso. A questão dos 15 anos, a prefeitura, que eu não lembro quem era o prefeito, queria aplicar glifosato na cidade. Em Caxias? Em Caxias, em toda a cidade. Foi passado para a Câmara de Vereadores isso aí. Sim. Para eles aprovar uma lei que iam, porque aí eles iam demitir esse pessoal que faz capina na rua quando nasce o matinho, e vai um só passando glifosato ali. Quando eu vi aquilo, pensei, puxa, eu tenho um jardinzinho em casa, lá se vai meu jardim, fora que aquilo vai para o lençol freático, vai descer. É o tipo do mata-mato que o pessoal coloca, né? É mata-mato, mas só que é um mata-mato perigosíssimo. Perigosíssimo, porque o mata-mato também não aconselho, eu detesto que o pessoal usa no jardim lá, eu digo para não usar. Então, e daí, aí eu conheci um promotor, expliquei para ele, ele é meu vizinho, eu falei, olha, vai acontecer isso aí é um perigo. Nós vamos ficar respirando o glifosato aqui, além de bate um vento, me joga em cima do jardim ali, vai acabar com tudo aqui. Claro. Aí eu fiz um trabalho sobre isso, dei para o promotor. Daí o promotor lá, ele apresentou aquilo para o juiz, né? E foi freado esse negócio. Na época, várias cidades daqui, de vários estados, estavam pensando em usar o glifosato na cidade, que é um verdadeiro absurdo.
Que bom, então a sociedade caxiense agradece a tua iniciativa, Zé. Ninguém sabe, mas eu fiz isso Porque, aí. não, importantíssimo. Isso que chama cidadania. Eu fiz um trabalho que eu fui buscar na Argentina, sabe? Uhum. Porque a Argentina tem umas cidades lá com o pessoal que lida com o glifosato, mas assim, famílias inteiras com câncer, Sim. entendeu? De vários tipos de câncer. Uhum. E nascimento de criança, assim, sem cérebro. Sim. E outros problemas. Sim. Criança com muitos problemas que não conseguia sobreviver ao primeiro ano de vida. Olha. Aí chegou-se à conclusão que era o glifosato. Hoje é proibido? Ainda não, no Brasil não. Inclusive afrouxaram a lei em 2019 para poder usar glifosato à vontade. Mas que absurdo, né? É interesse, né? Algum político deve ter ganhado muito dinheiro da Bayer, porque agora é a Bayer que... fazendo lobby, né? E eu me lembro que na época que começou essa coisa do transgênico, né? A culpa não é a transgenia, a culpa é o uso indevido do veneno. Sim. Eu me lembro que faziam... Porque eles usam a força da planta transgênica para aplicar mais veneno, porque o transgênico é mais forte, ele sobrevive, mas tirar mais produtividade do solo, com safras, né, mais rápidas, né? Enfim, aumentar o lucro. Ajuda eles, ajuda o agricultor na colheita, exato, economizar dinheiro com capina, esse tipo de coisa, mas isso não é um bom negócio. Então, eu não uso absolutamente nada que tenha transgênico. Não pelo fato de ser transgênico. Você me falar assim, olha, nós conseguimos aqui um grão de milho, sim, que em vez lá de 3, 4% de proteína, tem 15%. Botamos lá um gene lá para... ótimo. Claro. Quer dizer, desde que não se use... Quanto de glifosato tem, né? Qual é a contraindicação disso? Quanto de glifosato, essa proteína desse milho, absorveu na planta, se você... Essa é a questão, né? Você absorver o veneno junto com a proteína, né? É porque o glifosato ele é sistêmico, ele entra para dentro da planta. Exato, e vai entrar no organismo da gente. Vai. Ele só não vai entrar, por exemplo, no milho, se o milho já está formado e está seco, ali na espiga. Mas se está se formando, ele vai para o grão de milho. E a gente vai comer glifosato. Então, eu vou botar aqui a foto. Vamos botar a foto? Essa aí é a foto, que isso é obrigatório. Todo produto transgênico tem que ter esse T. Fuja dele. Entendi. Ali, botou lá a foto. Produzido a partir de algodão transgênico. Isso. Mas não é o fato dele ser, eu quero repetir que não é o fato dele ser transgênico, e eu nem sou contra o transgênico. Eu acho que o transgênico, como a gente viu no caso da produção de insulina, é uma coisa muito boa. Sim, sim. Agora, é o fato de poder se usar mais glifosato. Entendemos, então, né, resumindo aqui, temos 3 minutos para a gente fazer uma conclusão, que se cria uma super planta que poderia ser boa se não fosse a ganância humana, que criou a super planta como se fosse um super soldado, um super robô para suportar, né, mais veneno, e esse veneno é absorvido pela planta, que depois, quando é absorvido pelo ser humano, vai ficar no organismo, gerando uma série de problemas, como disse aqui o Zé no programa, de doenças diversas, oriundas do tal do glifosato, que no Brasil ainda é liberado, provavelmente por algum lobby político que o agronegócio brasileiro aplaude, com certeza, porque enquanto houver lucro, né, o ser humano fica em segundo plano, né? É isso? É isso. Um momento de reflexão aqui em silêncio, porque, né, é chato, né? Podia ser usado a transgenia para se produzir, e é usado. Sim. Mas eu não uso esses produtos, não vou repetir, não é por ser transgênico. Sim, sim. É porque esse tipo de transgenia permite que se passe muito mais herbicida. Glifosato na planta, e isso aí é muito ruim. Seria interessante, né, iniciarmos campanhas, né, anti-veneno, né, hoje em dia abaixo assinado, de conscientização, é o caminho, né? Pelo menos de uma sociedade mais civilizada, do exercício de cidadania que tu fizeste também, né? Enfim, temos aqui alguns minutos para a tua conclusão sobre esse tema, então, né? Que são alimentos transgênicos, né? 2 minutos para você. Poxa, 2 minutos é bastante. Então aproveita. Eu achei essa foto aí, eu tirei no mercado, né? Vou botar ela de volta.
Sim. Botei essa. Eu achei lá nesse mercado, porque na realidade eu não uso óleo. Esse óleo. Outra coisa desse óleo de cozinha que eu vou falar. É um óleo de milho, Esse aí é um óleo de algodão, acho. de algodão. De algodão. Uhum. Existe uma outra coisa que talvez seja até pior que o glifosato. Uhum. Quando a gente fala de azeite extra virgem, que é o azeite, né? Azeite da azeitona. Certo. O extra virgem, ele é prensado azeitona, e o óleo que sair é o que a gente come como extra virgem, não tem problema nenhum. O azeite virgem, ele é tirado com água quente, também não tem problema nenhum. Uhum. Agora, esses óleos, óleo de algodão, óleo de milho, óleo de soja, para rendimento e para não ter que fazer várias extrações, eles usam um produto chamado hexano. Isso daí é um extrator de óleo sintético. E ele também é muito cancerígeno, é usado até para óleo diesel, óleo de trator, óleo de máquina, óleo. Isso daí é pior, eu acho, talvez até do que o glifosato. Então, esse tipo de óleo de algodão, de soja, eu sei que o azeite é muito mais caro. Sim. Mas então não precisa fazer fritura. Usa aquilo de pouquinho, o azeite, mas não compre óleo. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo. O tema foi alimentos transgênicos com o José Otávio Carlo Magno. Nós voltamos com mais programas. 2026 promete muitos aí para você. Um pouco de tudo e mais um pouco. Tchau, tchau. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlo Magno e Miguel Brambila. Chegamos então ao final desta edição do Teoria de Tudo, primeira edição de 2026, edição de número 768, ao infinito e além. Muito obrigado, até o próximo, é o Teoria de Tudo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio